Amados irmãos em Jesus, boa noite, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, que a luz de Jesus continue iluminando nossas vidas, que a gente tenha esse encontro ainda mais afinizado com Ele nesse momento, não é? E vamos aos recadinhos de hoje. Desligar o celular e manter o silêncio. Avisar de novo da nossa biblioteca. Quem quiser pegar um livrinho emprestado lá, tem livros à venda e para empréstimo também. Tem vários livros bacanas lá, não custa dar uma olhadinha, não é? Temos nossa caixinha de vibrações e caixa de sugestões, não é? As vibrações são para aquelas pessoas que a gente sabe que está precisando de oração e tal, é só deixar o nome e pôr na caixinha de vibração, tá? E a de sugestão, para comentar qualquer coisa, dar realmente uma sugestão e tal, tem a caixinha lá também. Sugerir temas para palestras, né? Se quiser, se tem algum tema que gostaria que a gente falasse aqui, pode pôr lá na caixinha, que aí a gente desenvolve o tema e faz uma palestra um dia aqui sobre o tema solicitado, tá? A gente está divulgando também que dia 6 de abril a gente vai ter uma reciclagem de trabalhadores aqui na casa, dia 6 de abril, das 8h30 às 11h30. A participação de todos é muito importante, trabalhadores novos e veteranos, não é? Porque todos somos aprendizes. Gostaríamos de enfatizar novamente que a gente tem vários cursos abertos na casa, são vários livros que estão sendo estudados no momento, não é? Temos cursos online e presencial, estudos de livros e de educação mediúnica, tá? Então, ali no quadro está fixado alguns dos cursos que tem, e pode se informar na secretaria ou com qualquer um de nós aqui, comigo, com a Marcela, com qualquer tarefeiro aqui da casa, tá bom? Um dos estudos é sobre o livro Céu e Inferno, tem aquele papel verde no quadro, tem um QR Code, é só apontar o celular ali para o QR Code para entrar no grupo do estudo, tá bom? Vamos ler a nossa psicografia de hoje. O título dela é Arrependimento e Remorso. Aos homens acostumados ao estudo do Evangelho, é muito evidente que as consequências de nossos atos e pensamentos determinam o futuro mais ou menos penoso que teremos que passar e que ressarcir. Esta ideia é conhecida pela humanidade desde a antiguidade. O estudo sério da mitologia e dos mitos dos povos antigos irá revelar essa verdade presente em todas as doutrinas religiosas da humanidade. Em especial, o cristianismo preconiza que devemos fazer apenas o bem em todos os níveis, deixando claro que pecamos até pelo pensamento. Aquele que olhar para uma mulher com desejo e malícia já cometeu adultério, nos ensina Jesus. Amigos, tenhamos essa máxima em nossa mente para o nosso dia a dia. Em tudo o que fizermos, façamos com a consciência tranquila, pois o peso de nossas ações nos será caro e pungente. Porém, o amor cobre uma multidão de pecados, e assim tenhamos em mente o arrependimento e não o remorso, pois o arrependimento nos faz parar de realizar as ações e talvez mais fortes possamos reparar os erros. O remorso apenas nos causa mais sofrimento. Pode ser apenas um jogo de palavras o que mencionamos, pois estamos falando de sentimentos e emoções, e somente aquele que passa pelo sofrimento saberá o que sente, muitas vezes indescritível por palavras. Jesus nos parece terrível na passagem sobre a separação das ovelhas e das cabras, mas
Todos são amados por ele, em especial os cabritos. Há mais festa no céu por uma ovelha perdida encontrada do que por 10 justos que chegam ao céu. Assim, irmão, sem remorsos, tenham bom ânimo, tenham fé, confiem em Jesus e não temam. Com amor, Verônica. Mensagem recebida aqui na casa pelo nosso irmão Alexandre, dia 7 de agosto do ano passado. Então, amém, né? Vamos fazer nossa oração, então? Então, com um sentimento elevado, e elevando os nossos pensamentos até Deus e até Jesus Cristo, nos entregamos nesse momento ao aprendizado do Evangelho de Jesus, no sentido de que Ele nos abra as portas da evolução. Agradecidos a Deus e à espiritualidade por preparar esse momento para a gente. De certa forma, orgulhosos pela escolha que fizemos por estar aqui nesse momento. Que Deus recompense nossas buscas e escute os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Pai, que o Senhor possa abençoar a reunião de hoje e a cada um que veio buscar e aqueles que não puderam vir à nossa casa hoje também. A todos encarnados e desencarnados. Abençoa também, Pai, o irmão Estevão, que vai trazer o Evangelho de hoje, que o Senhor use a boca dele para falar ao nosso coração. Que assim seja e graças a Deus. Estevão, fica à vontade, irmão. Boa tarde, que a paz do Cristo esteja entre nós nesta tarde. Bom, o tema que foi escolhido pela diretoria de doutrina para a gente tratar hoje foi a pureza de coração. Ele é tratado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, antes da gente entrar efetivamente nessa discussão, é interessante a gente pensar que o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, né? O que nós vemos fazer todas as vezes que nós nos reunimos em algum tipo de experiência religiosa. O que nós sabemos é que o motivo sempre é, de alguma forma, estreitar o nosso entendimento, estreitar a nossa ligação, nos aproximarmos do Criador, seja Ele qual for, seja Ele o entendimento de qualquer religião. Então, desde lá dos primórdios da experiência humana aqui na Terra, o nosso objetivo, quando nós falamos em termos de experiência religiosa, é nos aproximarmos a Deus, é entender, compreender melhor a Deus e entender qual é o objetivo, qual é o motivo disso tudo. É interessante a gente pensar que aqui nós somos em poucas pessoas, mas se aqui fosse um bar e nós estivéssemos nos divertindo, estaríamos em um número muito maior, porque a matéria ela nos seduz, ela nos ilude, ela tira a nossa atenção. Mas em algum momento da nossa vida, a gente acaba se perguntando qual é o motivo de eu estar passando por esse sofrimento. Eu não merecia isso, por que eu estou passando? E aí, em algum momento, os nossos olhos espirituais começam a se abrir para outra realidade que não seja a realidade da matéria. E nós começamos a procurar esse estreitamento e entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde que nós estamos indo. Então, esse é de fato o nosso objetivo, entender a Deus. E aí, a pergunta para iniciar efetivamente a nossa discussão, a pergunta número 10, logo no início do Livro dos Espíritos, então ainda está falando ali da criação, né, de Deus, como foi criado o mundo. Então,
é perguntado para os espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, nós vamos conseguir compreender isso que nós estamos vindo buscar aqui? E a resposta dos espíritos foi categórica: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Quando ele fala o homem, ele está dizendo nós, seres encarnados neste planeta. Então, o ponto é, nós estamos encarnados aqui e nós não temos ainda um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Bom, então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos parar de perder nosso tempo, porque a gente não vai compreender. A pergunta é a seguinte: Allan Kardec, ele era um pedagogo, então a ordem das perguntas, ela importa no Livro dos Espíritos. Ele vai sempre desenvolvendo a ideia até chegar no ponto que ele quer. Então, a pergunta seguinte é: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, tudo bem, nós não temos o sentido hoje, mas um dia nós teremos nós teremos essa capacidade? E a resposta foi: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, da divindade, então haverá e compreenderá. Então, o que os espíritos estão nos trazendo aqui é que na nossa jornada espiritual nós vamos desapegando da matéria, essa matéria que hoje nos obscurece a visão, nos obscurece o entendimento. Nossa ligação com a matéria, ela ainda é muito forte, porque nós estamos ainda num mundo mais próximo do início do que do destino, que é se tornar um mundo perfeito. Então, nessa jornada, aos poucos, nós vamos cada vez mais compreendendo a Deus. Então, aí é interessante a gente pensar que na escala evolutiva dos espíritos, quem são os espíritos da última escala? Como que nós denominamos eles? Os espíritos puros. Jesus era um espírito puro. Jesus é um espírito puro. É um espírito que já chegou ao máximo da perfeição que se poderia existir nesse planeta. Ele não só é um espírito puro, como ele é um espírito escolhido por Deus para governar. Ele é o grande governador espiritual de todo esse planeta. Então, é um espírito que arregimentou bilhões de espíritos semelhantes a ele para acompanhar e para trabalhar dentro deste planeta a própria evolução espiritual, nos abrindo os olhos e nos fazendo compreender, fazendo todo o processo, passando por todo o processo que ele mesmo passou, porque ele também foi criado igual a nós, só que ele já está mais adiantado. Pelo princípio pela lei moral de sociedade e de progresso, as duas casadas uma com a outra, aqueles que já estão num passo mais evoluído, eles têm o dever de orientar aqueles que ainda estão mais atrasados na jornada evolutiva. Então, Jesus, ele é o espírito escolhido por Deus para essa missão. Então, o que o Espiritismo nos diz é que nós ainda não temos capacidade de compreender, de ver a Deus, mas um dia nós teremos. E qual é o caminho, qual é o objetivo, qual é o caminho que nós devemos percorrer para chegar nesse estágio de conseguir compreender efetivamente a Deus, de nos evoluir moralmente? Jesus nos disse que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, essa evolução vai nos levar a uma pureza de coração. E é preciso entender o que é a pureza de coração, porque nós temos que perseguir essa pureza de coração para que nós consigamos compreender cada vez melhor a Deus. Então, como essa relação, essa tentativa de relação com Deus que nós temos sempre nas nossas experiências religiosas, ela vem passando por uma evolução desde o início dos tempos. Então, lá no início da humanidade, ainda que não existia comunicação entre as civilizações humanas,
mas todas elas tinham o quê? Uma forma de se conectar com Deus muito baseada no ritual. Então a gente realizava sacrifícios, a gente entendia que era pela matéria, pelo sacrifício da matéria, pela experiência da matéria, que nós conseguiríamos chegar e nos conectar com Deus. Por quê? Porque nós ainda éramos espíritos mais materializados do que nós somos hoje. Não é que nós somos desmaterializados, não, ou desapegados da matéria. Nós ainda somos muito apegados, mas nós éramos mais. E aí é preciso entender como que funcionava, como que eram esses rituais ali no momento em que Jesus pregou o evangelho dele e disse essas palavras: bem-aventurados os puros de coração. Os fariseus, a pureza de coração, na verdade, ela já vem, o entendimento de que para nos conectarmos a Deus nós temos que ter o coração puro, ele vem desde o Velho Testamento. Então, os fariseus, os judeus ali, os hebreus naquela época, eles ainda tinham um apego muito grande aos rituais. Então, no Evangelho nós temos várias passagens nesse sentido. Então, Jesus foi jantar numa casa de um fariseu e não lavou as mãos. A questão não é lavar as mãos por causa da higiene, a questão é que existia um ritual para se lavar as mãos. Então existia toda uma técnica que você tinha que seguir nesse processo de lavar as mãos, porque eles acreditavam que ao fazer isso você estava purificando a sua própria alma. Lavar as mãos iria purificar a sua própria alma. Outra passagem mencionado até pelo Arthur Valadares numa palestra sobre esse tema lá no YouTube, a parábola do bom samaritano. Jesus nos mostra isso. O sacerdote e o levita, ao desviarem do indivíduo que estava ali todo quebrado, que tinha levado uma surra e que não conseguiam nem identificar quem era ele, eles passaram ao largo. Mas o que o Arthur alerta é que é o seguinte: não é porque eles passaram ao largo por uma indiferença em relação àquele indivíduo, é porque por não saber quem era ele, eles não conseguiam identificar se ele era um judeu ou não. E existia uma regra de convivência em que você não podia se aproximar a uma certa distância daqueles que não conheciam a palavra e que não seguiam a palavra de Deus como eles entendiam que era a correta. Por quê? Porque aquilo iria tornar eles impuros. A proximidade com as pessoas que não tinham a mesma fé iria torná-los impuros e iria, de alguma forma, prejudicar a relação deles com Deus. E na parábola, eles passam ao largo, e quem o ajuda, que era também uma pessoa que não era da mesma fé que o sacerdote o levita, ele cura, ele tenta ajudar aquele indivíduo com um azeite e com vinho, que era o mesmo azeite e o vinho que o sacerdote e o levita tinham ido oferecer aos deuses no templo. E Jesus pergunta: quem é que é mais puro? Aquele que ofereceu o azeite e o vinho a uma divindade, ou aquele que usou pelo bem do próximo? Então Jesus tentou ao longo do evangelho inteiro, ele tentou mostrar para a gente que a bondade, a pureza de coração, ela não está relacionada a rituais da matéria. Ele está relacionado efetivamente à pureza do espírito. Então ele sempre, durante todo o evangelho, ele fala que a pureza ela vai estar além das aparências, aquele olhar que enxerga além das aparências, que ele consegue ver a essência das coisas, das circunstâncias e a essência dos indivíduos, não aquilo que parece por fora. Eu estou aqui falando para vocês, pode parecer que eu sou uma pessoa que cumpre exatamente, eu sou puro de coração. Não, pode dar essa aparência, mas não, eu sou exatamente igual a todos que estão aqui encarnados. Estou também tentando passar pelo processo evolutivo igual a todo mundo, mas às vezes as aparências enganam
enganam a gente. O olhar humano não consegue enxergar, o olhar espiritual sim. E esse trabalho de conseguir enxergar essa essência, ele só vem com a depuração do nosso próprio espírito, com o desligamento, com a substituição da ligação com a matéria, com a ligação daquilo que é espiritual. E como o livro dos Espíritos nos explicou, a pureza de coração, a compreensão efetiva de Deus vai vir quando nós somos espíritos puros. Então não é algo que nós vamos alcançar em uma, em duas, em 10 existências. É uma jornada muito longa, mas é um processo que nós temos que ir passando paulatinamente. E para compreender um pouco melhor essa questão da pureza de coração sob a ótica de Jesus, ninguém melhor do que Emmanuel, né? No livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, ele faz um comentário sobre essa bem-aventurança dita por Jesus. Vou fazer uma leitura e tentar fazer alguns comentários. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Como eu já mencionei, Jesus é um espírito puro, um espírito crístico. Então, até hoje, ninguém aqui encarnou e que tivesse tanta pureza. Então, seguir os passos, os caminhos dele, de alguma forma, vai também nos guiar a essa perfeição. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, a gente pensa assim, os males que nós estamos passando, os males que nós passamos, muitas vezes a gente braveja, a gente reclama, a gente questiona a Deus, inclusive, por que eu estou passando por isso. Se fosse Jesus na nossa situação, se fosse Jesus vivendo na nossa situação, ele conseguiria enxergar a Deus em todas essas coisas, em todos esses males, em todas as pessoas que circundam a nossa existência. Por quê? Porque o Espírito puro, ele compreende que todas as situações que nós passamos com outros espíritos, ou mesmo sozinho, não é desconhecido por Deus. Na verdade, está dentro da providência divina. Tudo que nos acontece, de alguma forma, é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria evolução, por pior que seja. A pior situação que você possa imaginar, ela vem para o nosso bem. Nós não conseguimos enxergar, por quê? Porque nós ainda não temos a capacidade de enxergar ali a providência divina. E em todas as criaturas, porque como que Cristo conseguia ver em todas as criaturas Deus? Porque o Espírito puro, ele entende que todas as criaturas, elas carregam os germes, elas carregam as sementes que um dia vão germinar e vão tornar aquele espírito puro. É o nosso destino. A gente pode até lutar contra isso, conscientemente ou inconscientemente, mas a evolução é o nosso próprio destino. Nós não temos como fugir disso, e um dia todos nós chegaremos ao topo da escala evolutiva. Então, Cristo, ele já era um espírito puro e foi encarnou aqui entre nós, entre o meio da impureza, sofreu com isso. Todos sabemos qual foi o martírio dele, e ainda assim ele via Deus, ele enxergava Deus mesmo nessas situações e mesmo nas pessoas que estavam ao seu redor com tantas imperfeições, porque ele já conseguia, ele já tinha retirado todas as escamas ele já tirou todas as escamas que tinham em volta do seu espírito. Ele já vive ele já transcendeu, ele já vive em comunhão completa com o Criador. Então, na sequência, continua Emmanuel:
Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, Jesus já nasceu nos mostrando uma primeira das lições do Espírito puro, a humildade. Nós temos que ser humildes. Nos tornarmos humildes, de alguma forma, vai purificar cada vez mais o nosso coração. E a humildade não é uma humildade material, é humildade até mesmo em reconhecer a nossa inferioridade, a nossa pequenez perante o Criador. Jesus, um Espírito puro, jamais ele se colocou numa posição de Deus. Quando ele foi chamado de bom, ele falou: não, bom é meu Pai. Ele sabe que ele ainda, por mais que seja um Espírito puro, a bondade suprema ele nunca vai ter, porque isso é só Deus. Jesus não se colocou na mesma posição que Deus. Então nós temos que ser humildes a ponto de entender a nossa pequenez, as nossas imperfeições, toda a sujeira que nós carregamos dentro de nós, e saber que nós precisamos trabalhar, e é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, é um trabalho que vai se estender ao longo dos tempos. E quanto mais a gente se empenhar, talvez mais rápido a gente chegue lá. Mas o mais importante não é nem questão de chegar rápido, o mais importante é que quanto mais a gente se purifica, mais felizes nós vamos sendo, porque nós vamos encontrando motivação, nós vamos encontrando sentido para tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou de mal, porque a gente também, a nossa percepção do que é o mal é muito limitada. Continua Emmanuel. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Foi para ele foi para ela que ele apareceu depois de desencarnado. Então, quem de nós aqui não julgaria Maria de Magdala naquela condição? Jesus já, muito antes, ele já entendia, ele já sabia qual era a grandeza daquele espírito, o quanto aquele espírito poderia ser grande. E Emmanuel, inclusive, nos diz que ela é o maior exemplo de transformação do evangelho todo, do cristianismo, maior até do que Paulo. Emmanuel diz que Maria de Magdala é o maior exemplo de transformação. Continuando. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então, Jesus também viu em Simão Pedro o alicerce de todo, da conservação da mensagem dele, ele viu em Simão Pedro. Nós, provavelmente, se estivéssemos aqui diante de Simão Pedro, trataríamos ele com desprezo. Mas o Espírito puro, ele consegue enxergar além das aparências, além do que está da casca. Ele consegue enxergar o que está dentro do coração. Continuando. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Então, vamos pensar, se nós sabemos que nós temos uma pessoa que nos traiu ou que vai nos trair, Jesus sabia onde estava indo Judas, e ainda assim, no retorno de Judas, ele pergunta: amigo, a que vieste? Ele ainda tratou Judas como um amigo. Como que, imagine, é só pensar, alguma pessoa que nos fez mal no nosso passado,
a repulsa que nós temos natural. Por quê? Porque nós somos espíritos impuros. Nós somos ainda espíritos em processo de evolução. Mas Jesus não. Jesus já viu, inclusive sabendo que o que Judas estava fazendo, ainda assim enxerga nele um irmão, enxerga nele um filho de Deus, que carrega dentro dele toda essa bondade que um dia iria florescer, como floresceu. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Então, Saulo de Tarso, ele era muito fiel aos seus princípios, que não eram exatamente os princípios do Cristo, mas ainda assim, então poderiam ser, ele era o perseguidor dos cristãos. Então Cristo poderia falar, não, esse daqui eu vou tentar afastar ele para que a minha mensagem possa florescer. Não, ali na verdade ele enxergou um aliado ferrenho. Estevão, inclusive, no livro Paulo e Estevão, diz que ali no momento da morte, quando ele reconhece Saulo e entende que ele era noivo da sua irmã Abigail, Estevão fala, segue ele, deve ser muito bom. Imagina, ele defendeu a lei mosaica com fervor. Imagine quando ele conhecer a Jesus. Então Estevão também viu ali quem um dia Saulo de Tarso se tornaria Paulo. Continuando: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E ele conclui: e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, o que Emmanuel nos traz é um convite para que nós passemos a olhar todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, e para todos os indivíduos que nos rodeiam a existência, sejam eles bons ou maus, sob o nosso olhar ainda imperfeito, para que nós nos esforcemos para encontrar Deus, porque a divindade está dentro de cada um de nós e dentro de cada um dos nossos atos. Existe todo um encadeamento, uma providência, cujo objetivo é o quê? Trazer a nossa evolução. E não adianta a gente querer só nos relacionarmos com as pessoas que nos são caras, as pessoas que nós temos afeto, que nós temos afinidade. Porque, como nos ensina o Espiritismo, a relação social, a interação social, ela é a pedra de toque das virtudes. Então não adianta você ver que Jesus, ele não foi ele não foi pregar e não se juntou aos que eram considerados os puros daquela época, as pessoas com mais proximidade com Deus. Não, ele foi naqueles que eram os desprezados, porque é ali que nós vamos efetivamente testar a nossa virtude, se nós já adquirimos ou não a nossa virtude. Amar quem nos ama é muito fácil, a gente tem que aprender a amar quem não nos ama. Então a gente não pode fugir, a gente tem que insistir no contato e nas situações em que nós de alguma forma não nos sentimos tão à vontade, porque aí que nós vamos trabalhar efetivamente as nossas virtudes, aprender o amor, aprender a caridade, aprender a abnegação, respeito. Então essa é a mensagem da noite. Espero que todos nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Muito obrigado. Não, ainda não. Então vamos mais uma vez, elevar nosso pensamento até Deus e agradecer essa oportunidade, essas palavras
que realmente elas entrem em nosso coração e nos ajude, com a ajuda de Deus, Jesus, o Evangelho e as palavras que o nosso irmão Estevão trouxe hoje, nos ajude a purificar mais e mais o nosso coração, ajudando assim na nossa escalada evolutiva e também na nossa felicidade. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Que Ele abençoe a todos aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Agradecemos aos nossos irmãos também, os mentores da nossa casa. E mais uma vez pedimos que Deus nos abençoe e nos dê de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. E como oração do Pai Nosso, a gente encerra essa parte do trabalho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Amém.